Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série em um livro inteiro da Escritura. Hoje é o pontapé inicial e vai ser um grande desafio. Eu conto com as orações de vocês para a exposição desse livro. Epístola aos Hebreus. Abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Hoje nós vamos trabalhar o prólogo somente, vamos conhecer o contexto aqui dessa carta e trabalhar os 4 primeiros versículos dela. Eu peço que vocês me ajudem em oração, porque é um grande desafio, mas um desafio muito agradável e enriquecedor. Encontraram? Hebreus capítulo 1, versículo do 1 até o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos instrui. Pai, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Somente através da Tua graça, pela Tua graça e pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, operando grandemente, Senhor, é que eu posso pregar a Tua palavra. Então, eu te peço, tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento Teu para falar à Tua igreja. Fala aos corações, faz o que eu não posso fazer, Senhor. Edifica a Tua igreja, consola aquele que precisa ser consolado, exorta aquele que precisa ser exortado, dá vida àquele que está morto espiritualmente, desperta, Senhor, aquele que está adormecido. Para a glória do Teu nome, eu oro agradecido. Amém. À primeira vista, quando nós lidamos com Hebreus, parece ser um livro bem difícil. A gente, às vezes, tem dificuldade de compreender a relação desse livro com o nosso mundo atual, né, com a nossa vivência moderna. Mas nós encontramos nesse livro inúmeras citações do Antigo Testamento, alusões ao Antigo Testamento. Nós vamos ver que o livro fala de detalhes a respeito do sacerdócio, do sistema sacrificial em Israel. Tem trechos de advertência que deixam muitos desconfortáveis. Então, às vezes, a gente fica com medo da epístola, de trabalhar a epístola aos Hebreus, por ter essas dificuldades. Entretanto, a argumentação complexa de Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que querem cavar mais fundo. Há tesouros para enriquecer o nosso entendimento a respeito de Deus e dos seus propósitos. Quando nós estudamos Hebreus, nós vamos aprender a interpretar o Antigo Testamento à luz do seu cumprimento. Nós vamos aprender a entender como estão conectadas as duas grandes divisões da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A Antiga e a Nova Aliança, né? Ele vai nos fornecer percepções, informações importantes acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e da natureza da nossa salvação. É uma carta importantíssima. Na realidade, a gente fala carta aos Hebreus, mas a estrutura
né, o tipo de literatura não é de uma carta comum como a das outras cartas do Novo Testamento. O livro, ele parece mais um sermão, uma homilia, né, em forma escrita, como se o autor de Hebreus fosse um pregador com uma grande percepção pastoral que deseja aplicar as convicções da Escritura às necessidades de um povo particular de cristãos pelos quais ele estava preocupado. Lá no capítulo 13, verso 22, você não precisa abrir, fala de uma palavra de exortação, que é exatamente o que parece essa carta, como se fosse uma pregação de um pastor para um povo específico que está passando por dificuldade. Uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento a um povo específico, certo? Quem escreveu o livro de Hebreus? Isso eu vou ficar devendo para vocês. Os exemplares mais antigos do Novo Testamento colocaram esse documento junto entre as cartas de Paulo. Então, por muito tempo, muitas pessoas, até hoje, né, defendem que Paulo era o autor de Hebreus, mas nós não temos essa certeza, não se sabe ao certo quem é o autor de Hebreus. Alguns dizem que é Barnabé, outros dizem que é Apolo, outros dizem que Silas, entre muitos outros, foram citados como possíveis autores de Hebreus. Mas, em último caso, o autor é o Espírito Santo de Deus. Né? Uma carta, um livro inspirado por Deus. Eu vou ler um trecho de Calvino sobre o autor de Hebreus. Ele disse o seguinte: não tenho dúvida de que foi pela astúcia de Satanás que muitos se viram induzidos a questionar sua autoridade. De fato, não há nenhum livro na Santa Escritura que tão claramente fale do sacerdócio de Cristo, que tão sublimemente exalte a virtude e a dignidade daquele único e genuíno sacrifício que ele ofereceu através de sua morte, que tão ricamente trate do uso das cerimônias, tanto quanto a sua remoção, e numa palavra tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. Portanto, não permitamos que a Igreja de Deus seja, ou nós mesmos sejamos privados de tão imensurável benefício. Ao contrário disso, que defendamos firmemente a sua posse. Calvino entendia a inspiração desse livro como um dos mais, que fala mais a respeito, né, do sacrifício de Cristo, dessa relação entre as cerimônias e esse novo momento da nova aliança, certo? Então, meus irmãos, o autor desconhecido, não sabemos, mas o Espírito Santo foi o seu principal autor. Toda a Escritura é divinamente inspirada, inclusive a Epístola aos Hebreus. Quando foi escrito esse livro? Quando Hebreus foi escrito? Nós entendemos, devido ao capítulo 5, verso 12, que esses leitores de Hebreus já eram cristãos havia algum tempo. Eles tinham sofrido um período de significativa perseguição. Alguns de seus primeiros líderes já tinham falecido, mas Timóteo estava vivo. Isso a gente vê no capítulo 13. A destruição do Templo de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. O Templo de Jerusalém foi totalmente destruído. Isso não é mencionado em Hebreus. Então, a gente entende que em algum momento, antes do ano 70, foi escrito o livro de Hebreus. Provavelmente ali 65, entre 60, até, antes de chegar em 70, porque em 70 houve uma destruição total do templo, que não é mencionada aqui. Né? Então, o autor de Hebreus, ele escreve como se esse ritual ainda estivesse sendo praticado, as cerimônias no templo, certo? Qual é a situação dos primeiros receptores da carta, do livro? Primeiro, eles estão no momento que eles estão sendo tentados a se afastar do cristianismo e voltar ao judaísmo. Ou eles estão relutantes em abandonar, né, os rituais e os últimos laços com a sua religião ancestral, com o judaísmo. Eles sofrem uma pressão de origem judaica, né,
justamente para isso, para abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Eles têm um perigo, sofrem um perigo de endurecer o seu coração pela incredulidade. Eles passam por um momento de tentação de voltar ao conforto e segurança. Ou seja, imagine o cristianismo sendo perseguido, passando por situações difíceis, os judeus pressionando eles a voltar ao judaísmo e abandonar o cristianismo. Então, eles enfrentavam situações difíceis. Havia uma falta de disposição para progredir para uma compreensão mais profunda da mensagem cristã. Alguns estavam se afastando dos encontros regulares dos crentes para encorajamento mútuo, estavam se afastando dos cultos. O autor fala em tom de entusiasmo da fé, da esperança e do amor que eles tinham praticado em épocas anteriores, quando foram expostos ao insulto e perseguição. Ele desafia a renovação daquele zelo em todos os sentidos. Talvez tenham sido desgastados por hostilidade contínua por parte dos incrédulos e sua esperança estava enfraquecida. O autor se empenha em ressaltar que o cristianismo é o cumprimento de tudo o que foi revelado pelo Deus de Israel na lei e nos profetas. Então, os receptores da carta, do livro, eram judeus convertidos a Cristo, que estavam passando por um momento de dificuldade, de fraqueza na fé e de tentação para abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, por perseguições, por dificuldades, por lutas que estavam enfrentando. Logo, o propósito dessa carta, Hebreus, funciona como uma advertência das consequências dos cristãos se afastarem da comunhão cristã e negarem a Cristo e abandonarem a esperança nele. Então, encorajamento, a perseverança na fé, esperança no amor, independente das lutas e dificuldades que enfrentamos. Então, esse é o contexto desse livro, certo? Um pastor enviando essa carta a uma comunidade de crentes que eram judeus convertidos a Cristo, que estavam passando por dificuldade, por perseguições, e talvez persuadidos a voltar atrás. E agora, no que isso pode, se comparar a situações que nós vivemos hoje? Eu trouxe também algumas reflexões de situações parecidas na prática, no dia a dia, hoje, que pode se assemelhar a esse contexto de Hebreus. Por exemplo, situações parecidas. Temos alguns jovens aqui, quem está na faculdade? Aqui temos alguns jovens que estão na universidade, na escola, ensino médio. Então, alguns jovens, quando eles entram, eles são na igreja, fazem parte, ouviram ali as pregações, desde pequenos estão ali caminhando no Senhor. Mas acontece com alguns deles, quando entram na faculdade, ou no ensino médio, alguns professores são céticos e eles começam a querer minar a fé daqueles alunos. Eles começam a zombar da fé daqueles alunos, falar das coisas de Deus. E aqueles alunos, às vezes aquele garoto, que era um garoto que viveu na igreja, que conhecia a palavra, e começa a ser exposto a esse tipo de zombaria, e às vezes os amigos também começam a falar dele porque ele é um cristão, começam a criticar a forma dele viver, dele agir, ele pode começar a questionar a sua fé. Será que isso que o professor está falando é verdade? Será que não era melhor eu me conformar com o que os meus amigos estão falando para eu fazer? Então, esse tipo de pressão, às vezes, leva o jovem a um conflito na fé. Ou não precisa ser um jovem, mas um cristão mesmo, confuso, tendo dúvidas a respeito da sua fé, talvez através de tantas visões de mundos que são apresentadas a nós, através da mídia, através de filmes, e por aí vai. Você pode começar a se questionar, será que é esse mesmo o caminho? Você pode estar enfraquecido ou com tendências à incredulidade,
fraco na fé, talvez você já esteve mais forte do que está hoje, e circunstâncias podem ter te levado a dúvidas a respeito de Cristo, sua palavra, sua verdade. Ou outro problema, crentes que querem trazer elementos estranhos à fé. Por exemplo, os hebreus, os judeus convertidos a Cristo, tinham dificuldade de largar as cerimônias que eram feitas no templo, os sacrifícios, os ritos judaicos, por não compreender a diferença que há entre a antiga e a nova aliança. Hoje, tem muitas pessoas que nas igrejas querem trazer a Arca da Aliança, querem tocar chofar, querem construir o Templo de Salomão, coisas desse tipo. E por não compreenderem o que marca a vinda de Cristo. Ou até mesmo, outros querem adorar alguém que é inferior a Cristo. Certa vez eu estava evangelizando uma pessoa, e ela falou assim: eu também tenho fé no meu anjo da guarda. Então, a pessoa às vezes tem crença em outro que não é Cristo, confia em outro que não é o Senhor. Ou a gente fala de Cristo, prega Cristo, aí a pessoa diz: quando fala do filho, tem que falar da mãe. E confia em outro, como se Cristo não fosse suficiente e tivesse que ter mais alguém ou alguma coisa para interceder por ela, alguém ou algo mais para buscar além de Cristo. Outros não percebem o progresso da revelação, não entendem que tem coisas que tiveram o seu valor num tempo, mas passaram. Por exemplo, o sacrifício de Cristo, com o sacrifício de Cristo não era mais necessário sacrificar animais, porque o sacrifício de Cristo, ele é feito perfeito de uma vez por todas. Então tem muitas coisas que alguns querem trazer de volta, que já passaram, que não fazem mais parte do momento da vida da igreja nos dias de hoje, como eu estava falando. O povo quer ser chamado de levita, entre muitas outras coisas, meus irmãos. Essa carta vai clarear muita coisa no nosso entendimento. E outra coisa também, meus irmãos, cristãos que não compreendem o sofrimento cristão. Existe um tipo de pregação nos dias de hoje que é muito triunfalista, mas um triunfalismo errado. Qual o sentido? Vem para Cristo que vai ser só vitória, só bênção, vai ser só venha a nós. Você agora vai ser cabeça e não cauda. Você só vai ser abençoado, você não vai mais ter problema. Se você está no emprego, você vai ser promovido. E as coisas vão... E às vezes esse tipo de promessa, de que tudo vai dar certo e não tem dificuldade, e você é só vitória, se está tendo dificuldade é porque você está em pecado, coisas desse tipo, pode levar as pessoas a, no momento de dificuldade, duvidarem da fé. Porque não foi isso que Cristo prometeu. O que a Bíblia vai dizer? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O caminho é estreito. Se a gente parar para observar os discípulos, o que eles passaram? O apóstolo Paulo, ele foi preso várias vezes, passou por naufrágio, foi apedrejado, foi insultado, foi espancado. E o que ele vai dizer? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Ele tinha um entendimento que as aflições dessa vida não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta no futuro, na glória do porvir. Então, o cristão, ele enfrenta dificuldades. O Senhor Jesus Cristo, como a gente está trabalhando aqui o pastor Mário está trabalhando na EBD, o Sermão do Monte, vai falar que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça, perseguidos por amor a Cristo, quando mentirem, falarem todo tipo de calúnia contra nós por sermos cristãos. Já pensou em enfrentar isso? Não sei se vocês já enfrentaram algum tipo de
de zombaria, de mentira, de dificuldade por você ser um cristão. Então, quando nós somos cristãos genuínos, nós temos que entender isso, que aquele que quiser viver a vida cristã piedosamente, vai enfrentar dificuldade, perseguição, luta. Não é fácil, mas convém que através de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Não é fácil, mas uma coisa a gente sabe, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo através das dificuldades, mesmo através das dores, mesmo através das lutas, Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está nos moldando conforme a imagem do seu Filho. Então, quando a gente não tem esse entendimento e chega um momento de dificuldade, a gente tende a naufragar, a desanimar na fé. Porque não foi isso que nos foi ensinado. Então, vocês percebem como o ensino falso é perigoso? Como prometer coisas falsas é perigoso? O verdadeiro evangelho, ele não é assim. Não é venha a nós. Como o Senhor Jesus Cristo ele vai chamar os seus discípulos, ele chama eles a avaliarem o custo. Você precisa avaliar o custo de ser um discípulo de Jesus. Antes de construir um prédio, você vai ver se tem material suficiente para levar esse prédio até o final. Então, o que Jesus nos chama a fazer? Olha, aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, ou a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que não, dia após dia, não toma a sua própria cruz e me segue, não é digno de mim. Então, ser um seguidor de Cristo envolve entrega total. Está disposto a entregar tudo por Cristo. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenham lutas, mesmo sabendo das perseguições e de tudo que nós vamos enfrentar. Porque nós sabemos que vale a pena. Porque nós sabemos que aquele que nos chamou vai nos guardar, ele é fiel, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que ele vai nos levar à glória eterna, que ele vai nos salvar, o que a gente enfrentar aqui, como Paulo dizia, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele sabia que ia estar com Cristo. Por isso que ele entregou tudo e sofreu tudo o que sofreu por amor do Senhor. Então, quando nós não compreendemos isso, nós também podemos entrar em crises na fé, certo? Então, o título da mensagem de hoje é Cristo, a revelação superior. Uma das coisas que o livro de Hebreus vai mostrar, se eu pudesse resumir o livro de Hebreus em uma frase, seria: Cristo é superior. Ou a superioridade de Cristo. Ou Cristo é melhor. Porque esse livro vai mostrar que Cristo é a revelação superior. Vai mostrar que Cristo é maior que os profetas, que Cristo é maior que os anjos, que Cristo é um sumo sacerdote melhor, que a nova aliança é superior à antiga, que Cristo é superior. Se nós pudéssemos resumir, a carta seria a superioridade de Cristo. Então, hoje, nesse prólogo, nesses primeiros 4 versículos, o tema será Cristo é a revelação superior, certo? Vamos começar com o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Primeiro, no passado, Deus falou pelos profetas. Havendo Deus outrora falado. Parando por aí. Quem? Deus. Quem é Deus? Criador de todas as coisas. Vocês estão na classe de novos membros, vocês estavam aprendendo os atributos de Deus hoje, né? Deus é soberano, Ele é eterno,
onipotente, onisciente, santo, 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 justo, amoroso, fiel. E Ele é triuno. Lição da semana que vem. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma essência divina, 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus, Criador de todas as coisas, Ele falou. Havendo Deus outrora falado. Existem, meus irmãos, muitas visões de mundo, cosmovisões, que entendem que Deus, que não se pode saber nada a respeito de Deus. Tem os deístas, sabe o que os deístas pensam? Eles dizem o seguinte, olha, Deus é como um relojoeiro, que deu a corda no relógio, deixou o relógio funcionando e foi embora. Ou seja, eles acreditam que existe um Deus, mas que Ele deixou a gente a nós mesmos, né? Então tem aqueles agnósticos que acham que, entendem que se Deus existe ou não, a gente não tem como saber. Tem os nihilistas que entendem que não dá para saber nada, que não tem como compreender nada. Tem muitas cosmovisões, mas na Escritura nós vimos que Deus, Ele se revela. Gente, Deus, só de nós observarmos a criação, já é revelado um Criador. Nós chamamos isso de revelação geral. Você observar para tudo em nossa volta, você observar os animais, os seres humanos, as plantas, os ecossistemas, isso já nos revela que existe um Criador. Nós chamamos isso de revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, só de nós contemplarmos a criação, isso já nos revela que existe um Criador. Isso já deixa todo ser humano indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não tive informações suficientes para saber que o Senhor existia. Não, porque só de você compreender, observar tudo, isso não é obra do acaso. Isso é obra de um Deus todo-poderoso, né, que fez com inteligência, com design inteligente, toda a criação. Mas existe também uma revelação especial. E é sobre isso que o texto está dizendo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus, Ele se revelou, Ele falou muitas vezes no passado, outrora, né, falando aqui do Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras. Como Ele falou a esses profetas? Através de sonhos, visões, sinais, voz audível, teofanias, que são aparições, né? Deus, por exemplo, quando Ele utilizou a sarça ardente para falar ali com Moisés. Então, de muitas vezes, de muitas maneiras, Deus se revelou, falou no Antigo Testamento aos cristãos do passado, através dos profetas. E nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Há um contraste aqui. No passado, Ele falou de muitas vezes e por muitas maneiras através dos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Um detalhe aqui. O que os profetas falavam? A quem os profetas anunciavam? Quando eu preguei a vocês sobre a expiação definida, eu falei um pouquinho sobre isso. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Adão quebrou a lei de Deus, quebrou a aliança com Deus, né? Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o salário do pecado é a morte, física, espiritual e eterna, e por conta de Adão, seu representante da humanidade, toda a sua descendência já nasce contaminada pelo pecado original. E quando o Senhor vai falar com a serpente, Ele vai dizer que ela morderia o calcanhar, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E isso nós chamamos de proto-evangelho. É uma profecia a respeito de Cristo desde o Gênesis 3,15. E todo o Antigo Testamento
vai se tornando cada vez mais claro, essa promessa, vai se tornando cada vez mais claro quem seria esse descendente da mulher. Toda a Escritura, meus irmãos, todo o Antigo Testamento, essa promessa a respeito de um Messias vindouro, ela vai se tornando cada vez mais clara. Cristo Jesus é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo Jesus é o segundo Adão, a gente vai ver isso em Romanos 5. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias de Cristo. Cristo Jesus é o descendente de Abraão. Cristo Jesus cumpre perfeitamente a lei de Moisés. Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o descendente de Davi que se assentaria no trono. Se nós observarmos em Isaías, nós vamos entender que ele nasceria de uma virgem. Em Miqueias, nós entendemos que ele nasceria em Belém. E no Antigo Testamento nós temos muitas sombras, sinais, profecias, promessas a respeito de um Salvador, a respeito de um Messias. Todo o Antigo Testamento, ele está apontando para Cristo. Então, aqueles sacrifícios que eram feitos no templo, né, eles simbolizavam um sacrifício perfeito que aconteceria no futuro em Cristo. Então, os profetas, meus irmãos, eles falavam, anunciavam a respeito de Cristo. Leia comigo, Lucas, capítulo 24. Isso aqui aconteceu o seguinte: depois que Jesus ressuscitou, os seus discípulos estavam caminhando na estrada, rumo a uma aldeia chamada Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido com Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar com eles, eles não o reconhecem a priori, e Jesus vai dizer no verso 25, então lhe disse Jesus: ó nécios e tardo de coração para crer, tudo o que, quem? Os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, quem não sabe, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras falavam de Jesus. Começando por Moisés. Bora ver aqui. Então, quando Jesus encontra com os discípulos dele, ele ressuscitou, encontrou com os discípulos dele não estavam entendendo direito o que aconteceu. O que ele fez? Bora ler a Bíblia? Ele pegou e começou a expor o que a Bíblia falava dele. O que Moisés falava dele, o que Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, por aí vai, falava a respeito dele. Ele começou a expor. E eles, tá, então é isso que significavam aquelas profecias, é isso que significavam aqueles tipos, aquelas promessas, aqueles sinais. Falavam de Jesus, ele era o esperado, ele era o Messias. E aí eles começaram a entender. E é interessante que no verso 32, eles falando, né? E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? De quem os profetas falavam, meus irmãos? De Cristo. De Cristo. No verso 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento está com uma seta apontando assim: Cristo. Está se tornando cada vez mais clara a profecia, as promessas, as sombras. E se nós lermos João, capítulo 5, vamos lá, João.
verso 39. Jesus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam de quem? De Cristo. O Antigo Testamento, os profetas falavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mais um texto só para confirmar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Isso aqui, Paulo falando a Timóteo. Paulo estava preso, falando a Timóteo o seguinte: tu, porém, acharam, gente? 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi instruído pela sua avó, Lóide, e sua mãe Eunice. E elas ensinaram ele as sagradas letras desde a infância. Só que naquela época ainda não tinha um Novo Testamento, que ainda estava sendo feito, né? Aqui, nessa época. E quando Timóteo foi instruído, ele nem existia, né? Então, elas ensinaram ele as sagradas letras do Antigo Testamento. E o que Paulo diz? Desde da infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento poderia tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo, porque os profetas falavam dele. Ele era o Messias, que foi anunciado em todo o Antigo Testamento, toda a antiga aliança. Ficou claro isso? Ficou claro isso aqui, gente? Então vamos voltar para Hebreus. Havendo Deus outrora falado, então Deus falou, não nos deixa sem revelação. Ele antigamente, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele falou muitas vezes, né, e de muitas maneiras. Nós vimos através de sonhos, visões, sinais, teofanias. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, aqui há um contraste. O nosso primeiro ponto da pregação era que no passado Deus falou pelos profetas. O segundo ponto, que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Então, há um contraste aqui. No passado, ele falou pelos profetas, mas agora, ele falou pelo Filho. Aquilo que no passado era uma promessa, agora é cumprido, agora é estabelecido. Aquilo que antes era uma sombra, agora é uma substância. Aquilo que antes era esperado, agora é chegado. Então, como a gente vai ficar com a promessa se ele já chegou? Como a gente vai ficar esperando o Messias que já veio? Como é que a gente vai querer voltar para aquilo que era sombra, se a realidade já chegou? Está dando para entender a superioridade da nova aliança? A superioridade de Cristo? A superioridade dessa revelação, essa revelação superior? Gente, quando alguém está chegando, por exemplo, digamos que tem uma luz aqui, eu estou me aproximando, vocês só veem minha sombra. Isso anuncia que eu estou chegando. Agora, quando eu chego, a minha sombra não tem tanta importância agora. Né? Você pode falar comigo. Né? Você está com a realidade agora. Está dando para entender? Então, aquilo que era sombra se tornou substância. Aquele que era esperado chegou. Antes Deus anunciou através dos seus profetas. Agora o próprio Deus encarnado vem e fala. Cristo é a revelação final. Gente, a gente não está esperando uma outra revelação nova, um novo evangelho. O cano fechou em Apocalipse, meus irmãos. Acabou. Cristo é a revelação final. Cristo é aquele esperado. Era quem
os profetas anunciavam. Então, nós precisamos compreender essas questões, meus irmãos, para a gente evitar erros graves. E quando a gente fala a respeito de Cristo, a gente vai para o nosso terceiro ponto agora. Quem é? Quem é o Filho? Se ele falou antes pelos profetas, agora, nos últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo, iniciou os últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Né? Como o pastor Mário falou, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não em sua plenitude, mas já, os últimos dias já iniciaram. Então, vamos lá. Quem é então esse Filho? Quem é esse Cristo? O texto vai prosseguir. A quem nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. A palavra grega utilizada aqui para universo poderia ser séculos ou eras, mas a noção é que Deus é o Criador que Cristo é o Criador do tempo e espaço. De tudo, Ele é Criador, Ele participa da criação de tudo. E eu convido você a ler João comigo, no capítulo 1. É preciso ter uma noção elevada a respeito de Cristo para a gente evitar essas crendices ou achar que Ele não é suficiente. É o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, falando de Cristo aqui. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu vou pular aqui para o verso 10. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Cristo, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Que coisa incrível! Então, quem é esse Cristo? Ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é aquele pelo qual o universo foi criado. Vamos continuar. Verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É até difícil a gente comentar isso, o resplendor da glória de Deus. O resplendor já é o que brilha, e a glória é o que brilha. Ele vai refletir, ele não é nem refletir, mas ele brilha a glória de Deus. É difícil até falar a respeito disso. Ele é a expressão exata do seu ser. No grego, essa palavra é utilizada como as impressões de moedas, né? Que a impressão da figura de alguém impressa numa moeda, mas é difícil até comparar, né, sobre o que esse texto fala, porque ele mostra que Cristo é a plena expressão do Pai. Resumindo, simplificando, para ficar claro, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que conhecer a Cristo é conhecer a Deus. O capítulo 14 de João, ele clareia também o nosso entendimento quando Jesus está falando com Filipe. João 14, verso 9. João 14, 9. Bora ler o 8. Quando Filipe diz assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
isso nos basta. Filipe falou, né, para Jesus, mostra-nos o Pai. Sabe o que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Vamos ler também, meus irmãos, o Colossenses. Capítulo 1, verso 15. Diz assim, falando de Cristo, né? Este é a imagem do Deus invisível. Essa é a noção. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Que coisa incrível, meus irmãos. Quando a gente pensar, quando você começar a pensar, será que Cristo é isso tudo mesmo? Lembra desses versículos aí que a gente está lendo? Não pensar assim, como alguns dizem, não, era só um profeta, era só um líder da sua época. De que líder pode se dizer isso? Que é o resplendor da glória de Deus, por meio de que o universo foi criado e que sustenta tudo pela palavra do seu poder? Não existe outro como ele. Ele é o próprio Deus. Lembra que o nosso Deus, ele é trino. Pai, Filho, Espírito. Ele é o Filho de Deus. Voltando para o nosso texto de Hebreus. Então nós vimos que ele é herdeiro de todas as coisas, o universo foi feito por ele, o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Quem conhece Cristo conhece a Deus. É quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo é sustentado por ele. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, quando diz a purificação dos pecados, ele está falando aqui da expiação. Lembra quando eu falei para vocês da expiação definida? Que ele veio para substituir pecadores, para pagar o preço por todos os pecados daqueles que nele creem, da sua igreja. Ele foi morto para pagar o preço pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para expiar, para purificar, para nos livrar do escrito de dívida que nós tínhamos. Nenhum outro fez isso. Não há outro que tenha feito tal purificação, tal expiação. Vocês entendem porque não tem como nós abandonarmos Cristo? Imagina um hebreu, um judeu cristão, que está pensando em, será que eu vou voltar atrás e ler esse texto aqui? Nossa, não vou mais. Nossa, como assim? Ele é quem purifica o nosso pecado. Assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Nós sabemos que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e à direita da majestade nas alturas está falando a respeito que ele reina com o Pai. Cristo já reina. Né? O reino de Cristo já começou e será estabelecido perfeitamente na glorificação. Aqui nós percebemos os seus três ofícios: profeta, sacerdote e rei.
profeta, porque Deus fala pelo Filho, Deus falou pelo Filho, sacerdote, porque ele faz a purificação pelos nossos pecados, e rei, porque ele está à destra do Pai, ele reina sobre tudo. É interessante os ofícios de Cristo aqui, nesse texto. E, para finalizar, é interessante que na estrutura do livro de Hebreus, sempre que ele segue uma sessão, no final ele já faz um gancho com a próxima sessão. Então, quando ele vai terminar uma sessão, essa aqui que nós falamos da revelação superior em Cristo, que é superior aos profetas, ele já vai fazer um gancho com o próximo tema, que ele é superior aos anjos, quando ele vai dizer no verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O John MacArthur, ele faz o seguinte comentário, diz o seguinte: o Filho, em sua essência divina, sempre existiu na eternidade, mas por um período de tempo foi feito menor que os anjos, e depois foi exaltado a uma posição infinitamente superior em virtude do que realizou em sua obra redentora. Vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziou, como nós vemos aqui em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, do 6 ao 11. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando a gente vê textos que falam assim, tornando-se tão superior, para a gente não cair nessa ideia de, então que ele não era. Não, lembre-se que ele sempre existiu, mas ele se esvaziou, certo? E depois foi exaltado novamente. Então, isso vai tirando algumas dúvidas que a gente tem, porque vai chegar uma turma, né, que não crê na divindade de Cristo. Tem muita gente hoje que não vai crer na doutrina da Trindade. E eles vão pegar textos como esses e vão dizer, não, olha aqui, tornou-se maior que os anjos, então quer dizer que ele não... Não, calma aí, observe o contexto. Né? Se a gente pular para um textinho só um pouco mais para frente... Verso 8, aqui no capítulo 1, o que diz lá? Mas acerca do Filho, o que diz? Vamos ler? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Acabou. Já mostra a divindade de Cristo logo no texto à frente. Então a gente tem que observar esses textos aqui, que quando vai falar que ele se tornou superior aos anjos, à luz do seu contexto. Então, Cristo se esvaziou por um período, né, e depois ele foi exaltado a uma posição infinitamente superior aos anjos. Esse é o prólogo, essa é a introdução. Nós vimos aqui que Cristo é a revelação superior. Nós vimos, meus irmãos, que no passado, no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas, falou aos pais de muitas vezes, muitas maneiras, sonhos, revelações, visões, voz audível. Né? Então esse foi um método que em um momento ele se revelou daquela forma. Aquilo teve a sua importância ali. E sobre quem os profetas anunciavam? Cristo. Nos últimos dias, ou seja, no Novo Testamento, ele fala a nós pelo Filho, né? Nós vimos quem é o Filho, herdeiro de todas as coisas, criador do tempo e espaço, resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser. Ele é o Redentor, é Ele que faz a purificação pelos nossos pecados. Ele é quem reina com o Pai e Ele é superior aos anjos. Quer mais? Esse é Cristo.
Então, agora algumas aplicações práticas. Não desanime. Olhe para Cristo. Quando você pensar assim, nossa, será que é isso mesmo? Tão confuso, crise de fé, né? Tem tanta gente falando um monte de coisa, né? O professor na faculdade, os amigos. Olhe o que a Bíblia fala a respeito dele. Olhe o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Imagine o judeu pensando, nossa, os profetas falavam dele, não tem como eu voltar e ficar só com a sombra se a realidade já chegou. Não tem como eu ficar com a profecia se o cumprimento já chegou. É Cristo. Era para Ele que tudo apontava. Ele, Cristo Jesus. Outra coisa, lembre-se que a vida cristã é difícil. Então, esses homens aqui passaram por momentos difíceis. Gente perseguindo, gente pressionando, gente dizendo para eles voltarem atrás, zombando deles, quem sabe. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez, se você se tornou cristão, e é mais difícil mesmo, o caminho é estreito, tem renúncia, tem luta, tem pessoas, gente, que estão na caminhada e quando começa alguém a falar alguma coisa aqui, a zombar ali, a tirar uma chacota ali de você, ou a querer te comparar com os picaretas que se dizem cristãos por aí você dá uma tremida na base. Olha para Cristo, lembra quem Ele é, e lembra que a vida cristã, ela tem suas dificuldades, tem as suas lutas, mas a recompensa é maravilhosa. É estar com Cristo na eternidade, em novos céus e nova terra, com o seu povo eleito, onde não vai mais ter mais maldade. A gente fica tão magoado, tão triste, com tanta violência, né, gente? A gente vê tanta corrupção, nosso país mergulhado em corrupção, violência, maldade, matança pelo poder, assassinato. A gente não pode sair na rua com celular, tem gente querendo roubar a gente, e se a gente não entrega, eles matam, e se entrega, eles matam também do mesmo jeito. É horrível, meus irmãos. A criação geme, a gente fica aguardando quando isso vai acabar, tanta violência, até os países desenvolvidos, né? Chega um jovem, pega uma arma e sai matando todo mundo, dá um surto nele lá. A gente pensa, não, mas ali é um país de primeiro mundo, mas tem matança lá também, tem corrupção, tem maldade do mesmo jeito, embora em níveis diferentes. Quando isso vai acabar? Aquele que espera no Senhor, ele sabe que aqui não vai ser fácil. O mundo tem as suas dificuldades, mas aquele que espera no Senhor vai ter as suas lágrimas enxugadas. Aquele que espera no Senhor vai ver que vai valer a pena todo o esforço, dificuldade que a gente enfrentar aqui, tudo aquilo que a gente renunciar e passar aqui. Não caia nesses contos de que é só prosperidade, não tem dificuldade mesmo. Mas sabe qual é a melhor coisa? É porque o Senhor vai estar conosco no meio da dificuldade. Ele prometeu estar conosco sempre, todo dia, até a consumação dos séculos. Então, mesmo que estejam te pressionando, sabe que não vale a pena retroceder. Não tem outro Salvador, não tem outro que tenha palavras de vida eterna a não ser Cristo. Outro ponto, gente. Largue crendices baratas. Né? Tem certas coisas que as pessoas querem adorar inferiores a Cristo. Quando você observa assim, toda essa descrição que nós fizemos aqui, que o autor de Hebreus faz aqui nesse início, né, faz a gente parar para refletir. Será que Cristo não é suficiente? Será que a gente precisa interceder para o santo fulano de tal? Será que a gente precisa construir uma imagem para adorar? Será que a gente precisa de mais alguma outra coisa? Será que a gente precisa clamar pelo anjo da guarda ou qualquer coisa assim? Gente, Cristo é suficiente.
Cristo é suficiente. E tem certas coisas, como a gente falou aqui, que tiveram a sua importância num determinado período, mas passaram. A sombra já passou, já chegou à realidade. Por isso que não é necessário mais, como eu falei a vocês, não é necessário mais nas igrejas construir uma arca da aliança na igreja. Ela teve a sua importância num determinado momento, mas passou. Né? Não é necessário mais certas cerimônias. Então a gente precisa compreender isso. Não é necessário tocar chofar na igreja, coisas desse tipo. Às vezes a gente tem grupos que querem judaizar a igreja como se isso fosse o suprassumo. E não é por aí. Não é por aí. Outra coisa, compreenda o progresso da revelação. Né? A gente precisa compreender para onde o Antigo Testamento ele está apontando. Leia, quando você for lendo a Escritura, vendo as alianças que Deus fez, o desenvolvimento da promessa, né? Observando, né, como a revelação é progressiva, como o Novo Testamento, né, interpreta o Antigo, aonde isso ia chegar. Isso vai evitar a gente cometer muitos equívocos, muitos erros. Embora um detalhe, toda a Escritura ela é proveitosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura nós vamos encontrar princípios, em toda a Escritura nós vamos observar aplicações, mas elas precisam ser feitas à luz do seu contexto. Em que momento da história da revelação aconteceu isso aqui, e se eu tenho esclarecimentos posteriores, para que eu não cometa certos equívocos. Teve uma vez que eu estava no hospital, e conversando com uma moça recém-convertida, que ela começou a ler o Antigo Testamento e ela estava desesperada. Caramba, eu não posso mais comer carne de porco, eu não posso fazer isso. Ela estava lendo, acho que ela chegou em Levítico e estava desesperada, porque ela estava lendo tudo e já aplicando direto para a vida dela, sem compreender o progresso, né, da revelação. Então tem esclarecimentos posteriores que nós precisamos compreender, certo? E o ponto para ficar tatuado, para você levar para casa, é que Cristo é superior. Cristo é a revelação superior. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior ao sacerdócio. Por aí vai. Cristo é superior. Amém? Eu queria perguntar, como é que está a tua vida cristã? Será que você, hoje, está como alguém desses hebreus, que está meio vacilante na fé, meio confuso, ou sendo tentado a regredir, ou a abraçar o pensamento de outras pessoas que estão te pressionando? Será que você já esteve mais fortalecido e está meio desanimado? Sabe, está precisando de um renovo, de um despertamento, de uma visão mais exaltada de Cristo? Ou será que você está aqui e nem é um cristão ainda? E está ouvindo falar a respeito de Jesus, você sabe que você não é convertido ainda. Você gosta, vem aqui, frequenta, mas sabe que não nasceu de novo ainda. Eu convido todos vocês a olharem para Cristo, a colocarem a vida de vocês diante de Cristo, a examinar a sua caminhada e refletir a respeito desse tão grandioso Salvador que nós falamos aqui, e colocar a sua vida diante dele em oração, e clamar por salvação, clamar por restauração, clamar por renovo espiritual. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos instrui, sempre nos orienta, sempre nos ensina. Santo Deus, eu te peço, Senhor,
Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, se temos sido apáticos, omissos, se temos deixado as coisas desse mundo influenciarem nossa vida, enfraquecerem nossa fé. Ó Pai, que essa visão de Cristo exaltado que nós lemos na Tua Escritura, na Tua Palavra, venha revigorar a nossa caminhada contigo, venha fortalecer a nossa fé, que venhamos despertar para Te amar acima de tudo, e não deixar nada, Senhor, nos desanimar, mas sejamos, Senhor, cheios do Teu Espírito. Fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa convicção a respeito da Tua Palavra, a respeito de Cristo. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, não deixa, Senhor, a gente retroceder. Não deixa, Senhor, que as coisas desse mundo, as vãs filosofias venham confundir a nossa mente, mas que o nosso coração esteja em Ti. Que a gente Te ame acima de tudo, Senhor. Que Cristo seja o nosso Senhor e Salvador verdadeiramente. Pai, fortalece aquele que está fraco. Desperta, Senhor, aquele que está adormecido. Aquele que um dia, Senhor, já Te amou, já se dedicou para Te servir de todo o coração, mas hoje está cansado, fraco. Desperta, levanta, eu Te peço, Senhor. Levanta o Teu povo, levanta os Teus servos para um compromisso com o Senhor. Não deixa que as coisas desse mundo, Senhor, venham sufocar a palavra. Enche-nos do Teu Espírito, aviva-nos, Senhor. Oh Pai, se tem alguém que ainda não Te conhece e hoje veio a Ti, Senhor, eu Te peço, só o Teu Espírito pode convencer, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor. Transforma, regenera corações, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, Senhor. Amém.